pessoal do 7º termo. Estou aqui para falar um pouco sobre a nossa disciplina de currículos e organização pedagógica. Nós estamos vendo as teorias do currículo. Vimos, ainda quando estávamos em aula presencial, o currículo tradicional. Esse ficou bem, acho que claro para vocês. E nós começamos a ver o currículo crítico. Vimos somente 3 autores, faltando vários outros naquele quadro. Eu enviei para vocês os slides, 82 slides, mas eu sei que o currículo crítico ele é extenso e complicado. Portanto, nós vamos retomar essa matéria quando voltarmos às aulas em breve, eu espero. Depois nós temos o currículo pós-crítico. Eu nem passei o pós-crítico, eu vou pular. Eu vou deixar para o 2º bimestre. Por quê? Porque ele também é complicado, ele é muito polêmico. Então, o que eu fiz? Eu resgatei o último tema, que seria para fechar a nossa disciplina, que é a questão do currículo oficial, o currículo que nós utilizamos no nosso país, como que ele foi montado, como que ele foi elaborado. Então, eu mandei para vocês os slides para as aulas de hoje e da semana que vem, de quinta que vem, colocando quais os tipos de currículo que nós temos. O formal, o real e o oculto. O formal é aquele em que o próprio Estado, o próprio MEC, ele idealiza e ele manda para as escolas, certo? Ele coloca lá, através dos documentos do MEC, o que nós precisamos trabalhar dentro das nossas salas de aula. O real é aquele que realmente acontece na sala de aula, certo? Se mesmo seguindo as orientações do formal, nós temos um currículo real, que às vezes, muitas vezes, está lá falando para você trabalhar em ciências, por exemplo, fotossíntese, mas naquele momento você não trabalhou, você trabalhou um outro tema, entrou um outro tema na aula. Ele é o currículo real, aquele que acontece na sala de aula. E também existe o currículo oculto, que é aquele que não está nos livros didáticos, que é aquele que não está nas apostilas. Ele está muitas vezes na experiência tanto do professor como dos alunos, tá? Então, esses são os 3 currículos que acontecem dentro da nossa sala de aula. O real, muitas vezes, também ele é chamado de informal, que é ali o que nós estamos fazendo na nossa sala de aula no dia a dia. Ficou claro isso? Ok? Agora vamos para a segunda parte dos slides. Nós temos lá nos slides da aula de hoje, que também é a aula da semana que vem, como que foi elaborado e organizado esses currículos no nosso país. Antigamente, na década de 60, na década de 70, até mesmo 80, nós não tínhamos documentos orientadores. Nós não tínhamos documentos realmente que nos dessem uma linha para que a gente pudesse seguirmos. A partir da década de 90, aí sim, nós temos o MEC entra e ele cria referenciais, ele cria parâmetros e ele cria diretrizes curriculares para toda a educação básica, para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. E dentro dessas diretrizes curriculares e os referenciais e parâmetros curriculares, ele dá atenção para todas as modalidades de ensino. A educação de jovens e adultos, ele traz diretrizes, como que ela vai acontecer. A educação profissional em nível técnico, que é o caso do ensino médio, como que ela vai acontecer nas nossas escolas. A educação especial, a educação escolar indígena, as escolas do campo. Aqui, na hora que eu fui fazer os slides, eu não me atentei para as escolas quilombolas, mas elas também entram nessa parte das diretrizes curriculares. Se você for aí no slide, tem até a foto do documento do MEC, que você pode abaixar. Ele é um livro grosso, verde, tá aí as fotos nos slides, que vai tratar as diretrizes de cada modalidade de ensino da educação básica. Lembrando que nós não estamos falando de educação superior ainda, estamos falando da educação básica. E outra coisa que eu quero ressaltar aqui para vocês é que essa questão que tem todas essas modalidades de ensino, nós devemos lembrar que a educação de jovens e adultos, profissional e técnica, elas são para o fundamental e médio. Não é para a educação infantil. Educação infantil não tem como eu profissionalizar uma criança, né? Nem a questão de jovens e adultos. Isso é somente para fundamental e médio. Agora, educação especial, quilombola, educação no campo, ela acontece para as 3 esferas, infantil, fundamental e médio, ok? Então, o currículo, ele é organizado no nosso país dessa forma. Existem as diretrizes, existem os referenciais, existem os parâmetros curriculares e a Base Nacional Comum Curricular, que vai ser assunto também ainda dessa disciplina mais um pouco para frente, devido a tudo isso que nós estamos vivendo. Lembrando que a Base Nacional Comum Curricular, ela já está feita, homologada, já está valendo para a educação infantil e para a educação fundamental. O ensino médio ainda está em estudo, estamos na parte da elaboração
elaboração, ok? Mas isso fica para um assunto posterior. O que mais nós temos para falar sobre currículo? Nós lembramos que, aonde que está toda essa questão curricular? Aonde está falando o que eu tenho que trabalhar na minha sala de aula? Na Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, a 93/94/96. No ano de 1996, ela foi promulgada, ela passou por várias modificações até 2020. Vocês estarão vendo isso com a professora Lucimar na aula de legislação. Portanto, aqui eu só vou me atentar à parte do currículo da LDB. A LDB, ela fala sobre tudo, ela fala sobre profissionalização, sobre calendário, sobre várias coisas. Mas na nossa matéria, na nossa disciplina, eu tenho que me atentar apenas à parte do currículo. A dona Lucimar vai repetir o que eu estou falando na hora que ela chegar no currículo. Mas é bom que vocês aprendem. O que fala da questão curricular na LDB? Ela fala que os nossos currículos têm que ter uma base comum e uma base diversificada. O que é essa base comum? É a língua portuguesa, a matemática, a história, a geografia, a química, a física, etc. O que é a parte diversificada? É aquilo que a comunidade, a questão ali dos professores, juntamente com os alunos e pais, elas podem até modificar. Mas ela é obrigatória também. Ah, mas a parte diversificada, então ela não é obrigatória. Não, ela é obrigatória. O que tem ali na parte diversificada? Uma língua inglesa. Precisa ter, a partir do 6º ano. E no ensino médio, além da língua inglesa, pode ter uma outra língua optativa. Pode ser o espanhol, pode ser o italiano. A comunidade vota desde que tenha um professor, né, para ministrar essas aulas. Também eu não vou colocar alemão se eu não tenho ninguém que fale alemão, tá? Então, parte diversificada, a língua estrangeira. 6º ano, o inglês. Ensino médio, o inglês e mais uma optativa. Geralmente as escolas colocam o espanhol, que é mais a nossa realidade aqui, está mais próximo aqui devido aos países que nós temos aqui limítrofes com o nosso país. Paraguai, Chile, será que fala espanhol? Não sei, gente, sei lá. Mas por aí deve falar espanhol aí nossos vizinhos, ok? Vamos lá. E aí, o que eu tenho também de obrigatório? A língua portuguesa, a matemática, conhecimento do mundo físico e natural, a realidade social política, especialmente do Brasil. Quando fala conhecimento do mundo físico e natural, quais disciplinas eu estou colocando? Ciências, biologia, química, física. Quando eu falo realidade social política do Brasil, especialmente do Brasil, não quer dizer que eu não vou colocar mundial também, eu estou me colocando a geografia, a história, a filosofia, a sociologia, ok? Então, é obrigatório, certo? Duas partes, tá? O nosso currículo, base nacional comum e diversificado. Obrigatório, as disciplinas de língua portuguesa, matemática, histórica, física, geografia, química. Obrigatório também, a arte e a educação física. Tem gente que acha assim, a arte e a educação física, ela é na parte diversificada. Ela não é, tá? A arte e a educação física, ela é na base nacional comum. Ela é obrigatória, eu não posso mexer, certo? E a educação física, lembrando, algumas características dela, tem algumas características não, como que eu posso falar? Em alguns casos, o aluno pode ser dispensado. Tá? Mas isso aí vocês vão ver com a dona Lucimar. É o caso, por exemplo, dele ele trabalhar, ele ser maior de 30 anos, ele ter prole, que são filhos, né? Ele ter algum problema de saúde grave, que aí ele tem que apresentar atestado e tudo mais, tá? Mas essas coisas aí vocês vão ver na LDB mesmo. Aqui nós estamos falando de currículo. Então, arte e educação física, ela faz parte de qual base? Nacional, comum, curricular. Não é diversificada, ok? É obrigatório, tá? E aí nós temos aqui, ó, o que mais que é obrigatório? Já falei da língua estrangeira, né? A partir do 6º ano tem que ter uma língua estrangeira. E depois no ensino médio pode ter mais uma língua optativa, ok? Que o pessoal costuma colocar o espanhol, mas pode colocar até húngaro se quiser. Outra coisa que é obrigatório no currículo, que a gente olha assim e fala, não é possível. Não é possível que isso aconteça. É a exibição de filmes de produção nacional. Nós, professores, precisamos exibir para os nossos alunos filmes nacionais. É lógico, né? Respeitando a faixa etária, respeitando a questão do conteúdo que tem ali no filme. Ninguém vai passar filme pornô, né, gente? Pelo amor de Deus, tá? Mas tá lá no LDB. Às vezes, isso cai em concurso e fala, não, isso aqui é uma questão errada, né? Porque não é assim. As escolas não trabalham, infelizmente, né? Às vezes trabalha filme, mas filmes de Hollywood, não dão o verdadeiro valor
aos filmes nacionais. Então está lá na nossa LDB, tá? Que nós temos que trabalhar filmes nacionais, conteúdo de filmes nacionais, tá? Nós temos aí um exemplo daquela ararinha azul, né? Vários documentários que falam aí da Amazônia, outras coisas assim, a gente precisa trabalhar, tá? Outra coisa que é obrigatório nos currículos é conteúdos relativos ao direito humano das crianças e do adolescente. Por quê, gente? As crianças têm que saber que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Existe um livrinho do Ziraldo, muito bacana, que fala toda essa questão, que dá para trabalhar o lúdico. Porque muitas vezes a criança ela é abusada em casa, essa criança é negligenciada em casa. Então ela precisa saber, na escola, o pai e a mãe, se faz isso com essa criança, se negligencia, que maus tratos, etc., não vai falar porque a criança tem direito. A criança, muitas vezes, ela está ali sem voz naquela casa. Então, na escola, ela vai saber que existe um órgão chamado Conselho Tutelar, existe um documento chamado Estatuto da Criança e Adolescente, e que ela tem direitos. Direitos ao lazer, direito à educação, direito ao esporte, direito à cultura, direito à saúde, e etc. E isso está dentro da LDB, é currículo. Obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira. Precisamos trabalhar isso também. É obrigatório. Antes não era. Hoje ela é obrigatória. Fiz um concurso, me ferrei de história porque eu não sabia nada da África. Porque antigamente não existia esses conteúdos nos livros de história. Hoje precisa nós trabalharmos, é obrigatório a cultura afro-brasileira. Currículo. E para terminar, o ensino religioso. Ensino religioso, no nosso estado de São Paulo, ele é oferecido no ciclo 2, nos anos finais, tá? Não pode ser, de forma alguma, defender alguma placa de igreja, ou cristianismo, ou budismo, ou candomblé, não. Ensino religioso, existe todo o material dentro da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Nós temos um material, ele vai trabalhar a história das religiões, a questão da influência da religião na cultura, na economia, na política, nas tradições familiares. É isso que o ensino religioso vai trabalhar. Não é a questão de Pai Nosso, Ave Maria ou alguma coisa assim, tá? E isso é facultativo. É obrigatório o aluno fazer ensino religioso? Não. É facultativo, é obrigatório a escola oferecer. O aluno ele faz se ele quiser. Então, todo ano, na Secretaria Estadual da Educação, é no 9º ano que isso acontece. Então, quando é no 8º ano, a gente passa uma lista, faz uma reunião com os pais, se os filhos querem fazer, sim ou não. Coloca lá tudo documentado, assinado. Não quer fazer, a escola não monta a turma. Se tiver um aluno que queira fazer, você precisa montar a turma, que é direito dele. Ok? Eu espero ter ajudado nessa rápida explanação sobre a questão dos currículos. Um abraço, espero que a gente volte logo. Ficam com Deus.